Olá, muito bom dia. Você está acompanhando, a partir de agora, o Mundo Corporativo, que hoje conta com a presença do professor Marco Túlio Zanini, professor e coordenador do mestrado executivo da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Professor, muito bom dia para o senhor e muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Bom dia, Milton. Prazer estar aqui com você. Professor Marco Túlio Zanini, vamos começar pelo seguinte. Nós vivemos aí um processo de economia bastante interessante, o país em crescimento. Isso levou a uma mudança constante de emprego, a um novo cenário. Agora, o que a gente tem verificado também é que muitas pessoas não têm trocado só de emprego, não. Elas têm trocado de função. Gente que começou, que se formou numa determinada área e que hoje partiu para outra completamente diferente. Isso é comum num cenário de economia em alta? É comum, né? A gente percebe que as economias mais robustas, elas, vamos dizer assim, se dão ao luxo de ter profissionais mais específicos, mais especializados, atendendo oferecendo serviços que antes não eram oferecidos em economias menos robustas, né? Então, a partir do momento que o Brasil, ele de fato começa a ter uma economia mais aquecida, a gente vai ter aí profissionais mais especializados prestando serviços que antes talvez a gente não tinha no país. Mas o fato de trocar de função, inclusive, mudar completamente a sua carreira profissional, isso não é baseado um pouco numa ilusão de que a outra carreira que nesse momento está rendendo mais pode render melhor para mim? Bom, isso pode variar, né? Eu acho que talvez efetivamente o mercado muda, está se transformando, tem algumas carreiras que estão surgindo efetivamente, tem serviços que estão surgindo que antes não eram oferecidos e existem pessoas que têm um espírito empreendedor e estão criando essas carreiras e estão oferecendo serviços que antes não eram oferecidos. Existem carreiras que estão sendo terceirizadas, né? Pessoas se tornando mais autônomas. Vamos dizer assim, um processo quase que natural dessa economia do conhecimento que a gente está vivendo. Mas é claro, existem muitas pessoas que talvez caiam numa desilusão depois que a economia talvez receba um freio ou coisa desse tipo. Isso é natural também. Pois é, professor. Eu fico imaginando um engenheiro virar dono de restaurante. Isso dá um bom caldo ou a receita não é melhor? Bom, aí depende, né? Aí a gente teria que analisar caso a caso, mas eu acho que tem pessoas que largaram talvez a engenharia e carreiras tradicionais, empreenderam, abriram restaurantes, abriram outros negócios e foram muito felizes, né? Então, assim, eu acho que isso vai depender de caso a caso e do espírito empreendedor. O fato existe de alguma forma um espírito empreendedor que vem nascendo dentro do Brasil, né? Um empreendedorismo individual, ou seja, não estou falando de empresas, estou falando de pessoas que estão escolhendo empreender, abrir negócios e apostar em novas áreas. O que é esse espírito empreendedor? Eu peguei o caso do engenheiro que vira dono de restaurante. É uma pessoa que às vezes até cozinha muito bem, os amigos elogiam e sempre dão aquele palpite. Por que você não investe nisso? E aí, de repente, ele parte para essa. O que é esse espírito empreendedor? Exatamente. Quer dizer, o espírito empreendedor, o empreendedorismo vem muito de uma cultura, aí a gente teria que voltar um pouco, de uma cultura onde a pessoa se percebe como um indivíduo dotado de talento, capaz de interferir no contexto, capaz de realizar um projeto de vida. A cultura brasileira, e aí a gente entra dentro do âmbito da cultura brasileira, ela nem sempre trabalha muito bem esse elemento, ou nunca trabalhou tradicionalmente, né? Isso é um ethos muito protestante que, de certa forma, está dentro da lógica cultural americana. Por exemplo, nos Estados Unidos, o empreendedorismo, né, esse conceito de indivíduo, empreendedorismo, nasce nos Estados Unidos e, de alguma forma, a gente recebe uma influência muito grande vamos dizer assim, dessa escola americana de administração ou de empreendedorismo. No Brasil, a gente tem alguns casos raros de empreendedorismo, de cultura empreendedora, como o caso, por exemplo, da Odebrecht, do Norberto Odebrecht, que de certa forma pensou em empreendedorismo desde o núcleo, quando ele começa a pensar o grupo, né, pensar as suas empresas. Então, o empreendedorismo ele é muito bem-vindo dentro de uma cultura que, de certa forma, sempre inibiu essa percepção de que você é indivíduo capaz e que tem um dom a ser desvelado no mundo. Agora, a gente aprende a ser empreendedor? A gente aprende a ser empreendedor. Eu acho que há, sim, a possibilidade de haver uma mudança de consciência, né? Eu acho que existe muita gente, inclusive existem projetos
Eu estou falando aqui do Norberto Odebrecht, porque me vem agora um projeto que ele está fazendo na Bahia, por exemplo, com jovens empreendedores. Então a gente aprende, a gente muda a consciência do indivíduo. Primeiro a forma com que a gente ensina a criança, ensina o adolescente, o jovem, a ele se perceber como capaz de construir o seu próprio caminho. Então, assim, a gente pode trabalhar uma escola de empreendedorismo, de pessoas autônomas, né? E aí a gente tem tradições como Paulo Freire, que contribuíram imensamente para uma pedagogia da autonomia no Brasil e que podem ajudar muito a gente despertar esse empreendedorismo positivo no Brasil. Nós estamos aqui conversando com o professor Marco Túlio Zanini, que é professor e coordenador do mestrado executivo da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. E das perguntas que chegaram até aqui, enviadas para mundocorporativo@cbn.com.br, tem a pergunta da Carla, que diz o seguinte: qual é a diferença entre dar uma reviravolta na carreira quando a pessoa está na faixa dos 30 e dos 40 anos? Imagino que quem está na casa dos 40 deve ser mais cauteloso. Qual é o conselho que o senhor dá? Certamente, né? Geralmente nos 40 anos a pessoa já tem uma família constituída, já tem filhos, já tem mais responsabilidades, né? Já tem uma série, mas também tem mais experiência. Então, eu diria que, claro, a diferença dos 30 para os 40, eu acho que ela é muito grande. Nos 40 você está mais receioso de errar, de correr um risco, a perda pode ser muito maior. Enquanto que aos 30, normalmente, ainda que muitas pessoas tenham, mas normalmente a pessoa ainda se vê no início da sua vida profissional, né? Já não é bem o início, né? Serão 20 e poucos anos, mas já é um momento em que a pessoa, ainda que a pessoa tem muito mais propensão a apostar, a errar e a voltar atrás e refazer a sua carreira. Essa mudança na carreira, nós começamos conversando aqui sobre mudança na carreira provocada até por um momento econômico melhor, uma segurança maior, e as pessoas se entusiasmam e partem para outro caminho. Mas ela costuma acontecer antes dos 30 anos ou é algo que vai acontecer ali próximo entre 30 e 40 anos, até porque é uma pessoa que não está muito satisfeita com o que conquistou até então e vê um horizonte melhor? Veja, a gente, institucionalmente, a gente é convidado a pensar numa carreira muito cedo, né? Quando o jovem ainda tem 18, 20 anos de idade, a sociedade pede que ele escolha um curso, que ele escolha uma carreira. O mundo muda muito rápido, tem mudado muito mais rápido do que os séculos passados. Quer dizer, esse século, a gente vive uma constante transformação, a gente muda como pessoa, quer dizer, a gente muda como ser humano, a gente vai se transformando, vai amadurecendo, a maturidade humana revela muita coisa, revela muito daquilo que a gente pode oferecer, que a gente pode explorar na nossa vida. Quer dizer, tem dons que a gente desconhece, que vai conhecer aos 30, 40 anos. O próprio Dr. Roberto Marinho é um exemplo claro disso, né? Apesar, a gente sabe que ele construiu, um grande impulso que ele deu nas organizações Globo foi a partir dos 60 anos, se eu não me engano, a história dele conta muito sobre isso. Então, quer dizer, eu acho que nunca é tarde, né, para que a gente possa explorar dons e capacidades, habilidades que a gente tenha. A gente não pode se frustrar com isso, absolutamente. Agora, no momento em que o profissional decide fazer essa reflexão sobre a carreira dele, certo, se esse é o caminho que eu quero seguir, o que eu estou até agora, ou se eu vou simplesmente mudar de ramo completamente, o que é fundamental que ele identifique para tomar uma decisão com mais confiança? Primeiro conhecer a si mesmo. Primeiro ter uma boa leitura de si mesmo, da sua propensão a correr risco, das suas habilidades, da sua capacidade, por exemplo, de passar um bom tempo vivendo, não recebendo, mas apostando no negócio, por exemplo. Depois, fazer uma boa avaliação financeira, é claro, né? Eu acho que muitas empresas, pequenas empresas, a gente tem um índice de mortalidade de pequenas empresas muito alto no Brasil ainda, e muitas vezes por falta de um planejamento, por falta de informação. O Senac tem feito um trabalho belíssimo nesse sentido. Então, assim, falta planejamento, falta você efetivamente planejar os seus passos. E depois, é claro, você buscar informações, né? Buscar o máximo de informações possíveis, se comunicar,
com pessoas que estejam dentro daquele lado, quer dizer, daquela nova carreira que você está almejando. Eu acho que o fundamental é isso. Primeiro o conhecimento de si mesmo, depois o conhecimento desse mercado que você quer apostar. Não se entusiasme com o palpite dos amigos. Não, eu acho que não. Acho que não dá para se entusiasmar. Isso é um grande risco. O Peterson nos provoca aqui a mudar de assunto. O Peterson pergunta por e-mail o seguinte: vale a pena, no atual cenário do mercado e trabalho, ser fiel, vestir a camisa de uma empresa? Hoje o profissional deve pensar apenas em si, ser gestor da própria carreira. E ele diz mais: sinto que atualmente nem as empresas querem funcionários fiéis. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, a gente vive uma mudança de paradigma muito grande, em que no passado, né, vamos dizer assim, nos anos pós-guerra, a gente tinha uma situação muito diferente. Geralmente, as pessoas esperavam que as empresas pensassem em suas carreiras, planejassem um plano de carreira, tivessem um plano de carreira, oferecessem aquilo. Existia um pacto de fidelidade em que a empresa prometia emprego eterno e a pessoa prometia fidelidade eterna. Hoje nós vivemos um mundo muito mais incerto. Não é que as empresas se tornaram ambientes piores porque decidiram ser assim, mas é porque a gente vive um mundo muito mais incerto. Empresas nascem e morrem com muito mais velocidade. O mundo está muito mais interdependente, globalização, hipercompetição. Então o fato é, hoje a gestão da carreira é do empregado, ou seja, a gestão da carreira não pertence mais à empresa, pertence mais ao executivo, à pessoa que está empregada efetivamente. Ela que deve saber os passos que ela deve dar, né? E como é que se trabalha nesse cenário, levando em consideração que é preciso, a gente sabe que estamos, como o senhor chamou a atenção, num cenário de infidelidade, mas a confiança ainda é um valor levado em consideração, porque precisa haver confiança entre as duas partes para que o negócio funcione. A gente começou a falar da confiança exatamente no momento que ela começou a faltar na vida corporativa, né? E na realidade, aí nós temos que distinguir muitas vezes empresas de empresas. As empresas que efetivamente estão buscando criar entregar um valor agregado muito maior, né? Agregar valor ao seu processo produtivo, dentro de uma aplicação mais intensa do conhecimento para desenvolver tecnologias de ponta, para desenvolver processos muito específicos que entregam um valor ao mercado muito diferenciado, essas empresas têm todo o interesse em criar sistemas de incentivos e remuneração que retenham mais os talentos, as pessoas para dentro da empresa e que, por exemplo, trabalhem com índices de turnover de empregados muito mais baixos. Outras empresas que ainda continuam produzindo commodities, nós temos grandes indústrias no Brasil que produzem ainda commodities de mercado, essas empresas já começam a ter uma relação com o empregado de muito mais, vamos dizer assim, como você colocou, de muito mais infidelidade, ou seja, pessoas se tornam muito mais recursos e são muito mais suscetíveis a serem demitidas. E os empregados também a ir embora. Mas não são dois conceitos diferentes, confiança e fidelidade? Porque você pode ser infiel no sentido de trocar de emprego assim que surge uma boa proposta, simplesmente decidir seguir um outro rumo. Exato. Agora, enquanto você está naquele grupo, naquela empresa, você trabalha sob a base da confiança. Exato. A confiança aí, veja, a confiança aí está na transparência do contrato. Está na transparência desse contrato que eu aceito, eu entro dentro de uma empresa, está na capacidade que eu tenho, que a empresa tem de fazer uma gestão que seja traduzida em princípios de justiça e de transparência na relação com o empregado. A gente pode fazer um contrato onde a gente tenha um pacto que diga o seguinte: olha, as regras do jogo são essas, você tem possibilidade de estar aqui desde que você esteja produzindo no curto prazo. Você é livre para aceitar ou não esse tipo de contrato. E se esse contrato é transparente o bastante, aí você tem uma relação de confiança. Ou seja, não há ambiguidades, não há uma relação onde eu possa ser surpreendido. Você aceitou o contrato porque você simplesmente acha que aquilo ali é adequado para você. O mundo corporativo está trabalhando com esses dois tipos de profissionais ou com esses dois tipos de situação hoje no mesmo ambiente? Eu não diria na mesma empresa, são culturas diferentes, né? São culturas diferentes, empresas são mundos diferentes, que trabalham de uma maneira muito diferenciada.
Existem empresas que têm uma grande preocupação com a retenção de talentos, em medir o clima organizacional, em medir o índice de satisfação e motivação dos empregados. Outras empresas já não têm essa preocupação, ou seja, encaram a relação do empregado como uma relação muito menos de médio e longo prazo e muito mais de curto prazo. Lembrando que nós temos uma cultura no Brasil, né, uma cultura de foco na tarefa e de trabalhar no curto prazo. Então, muitas vezes, esse imperativo da cultura brasileira, ele prevalece sobre as relações de trabalho. As empresas ainda podem exigir do seu trabalhador, do seu colaborador, que ele vista a camisa? Depende se ela tem a contrapartida, né? Hoje em dia, ninguém mais deve se colocar numa posição de ingênuo. Quer dizer, a empresa que prega que todo mundo deve vestir a camisa, ela deve mostrar contrapartidas, né? Ela deve mostrar um sistema de remuneração compatível, ela deve estabelecer ou celebrar um contrato que contemple o empregado no médio prazo, no longo prazo, né? Vestir a camisa hoje, do jeito que a gente encarava no passado, ele não existe mais. Se a gente fizer um paralelo aí com o futebol, a gente viu muitos jogadores de futebol, quando chegam no clube, beijam a camisa e beijam o símbolo e declaram um amor. É um amor eterno enquanto dure, é isso? Enquanto dure. Até o próximo bom contrato. Exatamente, exatamente. Eu acho que faz parte ainda daquela coisa simbólica de ser contratado, de mostrar, mas o fato é, nós vivemos hoje um mundo onde pactos de infidelidade caracterizam muito mais, às vezes, as relações de trabalho do que pactos de vestir a camisa de longo prazo. O Fernando pergunta por e-mail o seguinte: como professor de gestão estratégica de pessoas, qual é a dica que o senhor pode dar para o jovem indeciso em relação à carreira que vai seguir? Meu filho fala em prestar vestibular para engenharia e administração. O senhor já passou, de certa maneira, nesse tema, mas vamos voltar nisso. Quer dizer, que sugestão o senhor dá para esse jovem na hora que ele vai definir a sua carreira? Principalmente porque ele decide jovem demais, imaturo. Eu acho que exigir de um jovem de 18 anos que ele acerte na carreira, e veja bem, o que é acertar na carreira, né? Que ele escolha uma carreira, eu acho isso ainda bastante, vamos dizer assim, pretensioso. Eu acho que a gente tem que dar liberdade ao jovem até certo ponto para que ele possa mudar de carreira, para que ele possa... Eu acho que um pai deve orientar o seu filho na medida que ele vê que o filho está gostando, está se envolvendo dentro daquela profissão ou daquele ambiente, daquela ciência, ou da engenharia, ou da administração. Se ele estiver infeliz, se ele se sentir frustrado... Hoje, muitas vezes, os jovens, eu conheço filhos de amigos meus que estão querendo estudar música, estão querendo estudar teatro, vêm para São Paulo. Eu diria, incentive o jovem a buscar o seu caminho, né? Existe ainda uma aposta tradicional nas carreiras tradicionais, e geralmente essas carreiras realmente direcionam o jovem para as grandes empresas e tudo mais, mas existe uma série de outras carreiras que estão aparecendo por aí, existem outras oportunidades também, e a gente precisa de talento nessas áreas. A carreira da moda influencia na escolha? Sempre influenciou, né? Se a gente for perceber hoje a falta que a gente tem de engenheiros nesse país, né? Uma falta gritante, e perceber que alguns anos atrás, há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, as escolas de engenharia ficaram relativamente vazias, porque eram antes, nos anos 80, por aí, a gente vai ver que houve aí uma moda por administração, por marketing, business, e houve um abandono da carreira de engenharia. Hoje, a carreira de engenharia volta a ser uma carreira extremamente demandada pelos cursos, né? Faltam engenheiros, administradores, arquitetos, ou faltam talentos para o Brasil? Os dois. Eu acho que os dois faltam. Talentos sempre faltam, né? Eu acho que as empresas estão sempre atrás de talentos, esteja a economia bem ou mal, melhor ou pior. Eu acho que o talento sempre falta, né? E existe sim a falta dessa classe de engenheiros, arquitetos e pessoas mais focadas em áreas técnicas, que na realidade é uma falta histórica do Brasil por investimentos na educação. É isso que tem feito estrangeiros virem para o Brasil? Certamente, certamente. Eu acho que aí a gente está tentando suprir erros históricos, quando a educação não foi pensado como um fator estratégico dentro de um projeto de país. Então, quando a gente percebe hoje que o Brasil começa a discutir a entrada de estrangeiros aqui, é claro que isso deve ser encarado como bem-vindo, afinal o Brasil também já forneceu mão de obra
de média especialização para o mundo inteiro. Quantos brasileiros não saíram do Brasil buscando novas oportunidades? Nada mais natural do que no momento em que a gente começa a florescer a economia, a gente também abre as portas para que pessoas de outros países possam vir para cá. Mas o fato é, isso na realidade é um sinal de aquecimento de economia, mas deflagra aí um erro histórico de investimento na educação. Quer dizer, nós estamos com um vazio de talentos. Eu estou usando essa expressão porque a Denise, quando manda a pergunta aqui para nós, escreveu para mundocorporativo@cbn.com.br, diz assim: o que as empresas têm feito para resolver o problema do apagão de talentos, que é fundamentalmente a mesma coisa, que existe em algumas áreas. Isso também é tratado nas universidades? Há essa preocupação hoje na universidade? Eu usei esse termo apagão de talentos recentemente no artigo que eu escrevi. Eu acho que é exatamente isso que a gente está vivendo, apagão de talentos. Acredito que a universidade não vejo movimentos dentro das universidades preocupados com apagão de talentos. Acho que isso deveria ser, acima de tudo, um projeto do governo federal, né? Assim, como é que a gente pensa a educação daqui para frente para que a gente possa efetivamente levar esse país aonde ele pretende chegar, aonde ele ambiciona chegar. As empresas brasileiras têm ambições. As empresas brasileiras estão pensando no médio e longo prazo. E essa ambição precisa de profissionais. Alguns segmentos no mundo corporativo já têm feito o trabalho de qualificação desses seus profissionais, exatamente preocupado com isso. Certo. Envolvimento nesse processo. Exato. Quer dizer, o mundo corporativo está olhando para isso e está tentando substituir essa falta que nós tivemos na área da educação? Sim, eu acho que algumas empresas excelentes estão entendendo que para trabalhar, para operar dentro do ambiente institucional brasileiro, dentro da realidade brasileira, elas têm que abrir frentes para que elas possam suprir essa necessidade de profissionais. Até porque, de novo, eu volto a te falar, a ambição das empresas é muito grande, né? Elas estão vislumbrando um cenário, uma possibilidade muito boa, e eu acho que isso é muito positivo para o país e faltam esses profissionais. Nós começamos essa nossa conversa falando exatamente sobre esse momento da economia brasileira, que vem em crescimento aí nos últimos anos e que levou profissionais a mudar completamente de ramo. Agora nós estamos vendo que esse mesmo momento da economia brasileira faz com que isso que o senhor chamou de um apagão de talentos fique mais evidente ainda, porque as empresas não encontram no mercado esses profissionais. Alguns vão buscar no exterior, nem todo mundo vai poder buscar no exterior. Está na hora das empresas entrarem nas universidades de uma maneira mais efetiva, até para tentar mudar um pouco esse cenário? Eu acho que sim. Se no passado, nos anos 70, a gente dizia que o Brasil era o país do futuro, a gente pode dizer hoje que o Brasil é o país do presente, né? O futuro chegou, nós estamos aí com uma grande chance nas mãos de ter o Brasil dentro de um grupo de países que, né, desenvolvidos, em processo de desenvolvimento do BRICS, por exemplo. Então, eu acho assim, as empresas já estão fazendo isso, já estão, de certa forma, trabalhando junto com as universidades. Mas ainda falta algo mais. Falta o empresariado brasileiro, quer dizer, o empresário brasileiro, em ter uma relação, como tem nos Estados Unidos, por exemplo, em que vários professores, em que esse envolvimento chega ao desenvolvimento de tecnologias de ponta, enfim. A empresa ela já começou esse movimento, mas ainda é necessário que ela aposte mais na universidade. Só que nós estamos aí falando num nível superior, mas o senhor já identificou que o problema mesmo está no nível médio, no início, não da carreira, mas no início da educação. Quer dizer, há um problema de base. É um problema de base. A educação não faz parte da estratégia de crescimento do Brasil. Eu acho que nunca fez. Eu acho que ela sempre foi encarada como... Ela sempre foi discutida como tal, mas nunca houve efetivamente aportes, investimentos que pudessem justificar isso, a não ser em campanhas. E agora há pouco nós falamos aqui do pai preocupado com a carreira do filho. Esse mesmo pai deve estar preocupado com isso que o senhor está dizendo aqui. Como que o meu filho, com uma má preparação na escola, com a própria universidade nem tão pronta ou relacionada com o mercado de trabalho e com esse novo cenário que o país vive, com a nova realidade do mundo corporativo, o que eu faço com ele? Como é que a gente pode agir agora? Milton, mas aí a gente tem que falar de dois Brasis, né? De dois Brasis, um que tem um IDH altíssimo, o outro que tem um IDH comparado com o da África. Nós temos que falar de um Brasil que
prepara muito bem seus filhos, que educa muito bem seus filhos, e de um Brasil que, infelizmente, há um abismo que separa esses dois países, que vive ainda as mazelas de uma escola pública que hoje já atinge bastante gente, muitas crianças estão dentro da escola pública, isso é verdade, houve avanço nessa área, mas ainda a qualidade desse ensino ela é muito precária. Então, o que nós temos que fazer também não é só quantitativo, de certa forma reduzir essa distância que a gente tem desses dois países convivendo dentro de um só, mas também a qualidade, ou seja, a forma com que a gente prepara hoje profissionais e os alunos para ocuparem posições no futuro no Brasil. A nossa metodologia, ela é ainda muito autoritária, isso já é uma outra situação, ela ainda não empodera o garoto desde o início, entendendo que a escola é um lugar onde indivíduos devem descobrir as suas potencialidades. Quando o senhor fala que a escola ainda é autoritária, a nossa pedagogia é autoritária. A nossa pedagogia é bastante autoritária. A pedagogia é autoritária. E aí o que significa isso dentro da sala de aula? É porque as escolas não dão voz aos alunos? Vamos falar, eu vou de novo comentar sobre Paulo Freire, que é um grande pensador brasileiro, tá? A gente deve ainda sempre honrar o nome dele, porque ele nos deixou uma pedagogia da autonomia brilhante, a gente deve voltar sempre a ela, para entender os nossos problemas de cultura. E, na realidade, se você se lembrar bem, nós éramos obrigados a decorar rios, chapadas e serras do Brasil afora. A nossa pedagogia sempre foi uma relação do professor para o aluno e a gente, vamos dizer, catequizando o aluno dentro de um estilo extremamente autoritário. O aluno não era convidado a se expressar suas ideias, a trabalhar o seu dom. Então, existe aí um equívoco dessa cultura que, de certa forma, está dentro da escola e que ela, de certa forma, não convida o indivíduo a se descobrir como indivíduo e capaz de explorar o seu talento. Mas professor, e é curioso, porque hoje a gente vê a discussão muitas vezes, quando se trata de educação, é da falta de disciplina dentro da sala de aula. Exatamente. Né? Mas, na realidade, há uma falha na pedagogia de uma maneira geral que leva a isso. Exatamente. A Maria José, ela pergunta o seguinte, já que nós estamos falando aqui da educação, sobre as escolas técnicas. As escolas técnicas podem ser solução para esse apagão de talentos? Que informação o senhor tem sobre o nível das escolas técnicas do Brasil? E ela faz essa pergunta porque o filho dela diz assim, que em vez de fazer faculdade eu quero ir para uma escola técnica para estudar menos. Bom, a questão é a seguinte, eu fiz escola técnica, né? Fiz escola técnica federal. Você estudou menos? Não estudei absolutamente menos. Eu me lembro que eu tinha 16 matérias no primeiro ano de escola técnica. Né? A gente estudava, a gente ficava de 7 da manhã às 10 da noite, muitas vezes, porque tinha ainda esporte. Era uma escola fantástica. Quer dizer, o Brasil, eu passei 5 anos na Alemanha. Na Alemanha existe a Fachhochschule, que são as escolas técnicas que preparam profissionais que não têm intenção de ingressar na universidade. E as escolas técnicas, elas fazem um trabalho belíssimo, quer dizer, elas preparam profissionais para uma série de funções técnicas que hoje no Brasil a gente tem uma falta tremenda. Na realidade, o filho dela vai se frustrar, porque na escola técnica se estuda muito, né? Se estuda além das disciplinas normais. Mas são as escolas técnicas uma opção para essa questão? Certamente, devem ser uma opção. Nos falta investimento em escolas técnicas. Eu acho que a gente deveria ter mais escolas técnicas no Brasil, preparando diversos profissionais. A gente tem uma carência de qualidade de prestação de serviço no Brasil muito grande. É só você se lembrar quando você quer fazer uma obra em casa, como é ainda artesanal essa contratação, essa relação com os funcionários, enfim. Então, eu acho que nós precisamos de qualificar a mão de obra no Brasil para que ela seja cada vez mais uma mão de obra competitiva. Agora, da escola técnica saem bons gestores? Certamente. Ou só sai um bom empregado? Não, eu acho que saem bons gestores, sim. Eu acho que bom gestor independe de ser formado dentro de uma universidade. Quer dizer, claro que na universidade nós estamos falando de uma gestão muito mais complexa, uma gestão de grandes empresas, de médias empresas, mas a gente precisa de bons gestores até dentro de casa, até para a economia doméstica. Então precisamos preparar bons gestores dentro do âmbito doméstico, dentro do âmbito das pequenas empresas, dos pequenos negócios, daqueles prestadores de serviço, e precisamos preparar bons gestores para enfrentarem vamos dizer assim, os desafios que são impostos pelas grandes empresas hoje. Como é que o aluno
eu não sei o que lhe levou a fazer escola técnica, em que momento o senhor tomou essa decisão. Certamente não foi porque queria estudar menos. Não. Agora, como é que o aluno ou o estudante, o jovem, até no diálogo com a própria família, pode decidir, deve decidir se o caminho dele é a universidade ou o caminho dele é a escola técnica? Bom, nada impede que após a escola técnica ela é formar, a propósito, ela é formar um quadro técnico para o Brasil. O que acontece é que muitas vezes é encarado ainda como um passo para a universidade. Muitas pessoas saem da escola técnica e fazem a universidade. Por quê? Porque exatamente aí, novamente, voltando para a cultura brasileira, há, de certa forma, uma desvalorização da pessoa que tem somente o nível técnico e que não deveria ocorrer. A gente deveria saber remunerar melhor um bom nível técnico, ter uma leitura diferenciada do que seja um bom técnico dentro das empresas. Eu acho que daqui para frente a gente tem que pensar na escola técnica como uma escola onde o jovem, principalmente o jovem que não tem muito recurso, possa chegar, possa realizar, encontrar uma profissão, desenvolver o seu talento e sair dali um empreendedor. E pensar na universidade como uma opção, como é na Europa, é uma opção de vida, uma opção para aqueles que talvez, muitas vezes, tenham ambições diferenciadas. Professor, nós vamos concluindo aqui essa nossa conversa. Começamos a nossa conversa hoje falando sobre aqueles profissionais que trocam de ramo, falamos sobre a chegada de estrangeiros, da falta de talento, da necessidade de se preparar melhor esse pessoal. O cidadão que está nos acompanhando agora aqui no mundo corporativo fica pensando o seguinte: e eu, o que eu faço agora? Já sou profissional, já estou no mercado, mas eu queria estar mais capacitado, inclusive ser mais empreendedor do que eu sou. Que sugestão o senhor passa para essa pessoa que está nesse estágio? Até de repensar, refletir melhor sobre a sua carreira, que caminho seguir e como dar um passo na sua carreira, que é o principal, para não continuar no mesmo patamar que se encontra. Tá, eu diria o seguinte: eu acho que o importante é você fazer uma leitura muito boa do seu momento de vida, não sacrificar prioridades outras que não somente a carreira profissional. Olhar para a sua família, olhar para os seus filhos, olhar para você, entender qual seja a sua missão nesse mundo, né? Entender que você, antes de um profissional, é um ser humano que tem dons, tem atitudes e que você deve entender que o maior valor que você pode entregar na vida junto com o seu trabalho é a sua autoridade moral, é a sua atitude moral. Muitas pessoas ainda falam: mas o Brasil é um país que desafia muitas vezes a pessoa que agia eticamente. Mas o profissional ético, aquela pessoa correta, ele sempre é procurado, todo mundo quer trabalhar com ele. Então, assim, manter uma postura moral perante esse mundo que está mudando muito rápido. Pensar se o seu momento de vida é um momento de você investir num novo curso, numa nova capacitação e não ter medo, né? Seguir adiante. Muitas vezes, por exemplo, existem várias bolsas de estudo para brasileiros para ir para fora e muitas vezes elas não são usadas, não são utilizadas. O nível de procura é muito baixo ainda, né? A concorrência e tal, para fazer um mestrado, um doutorado, para buscar carreiras diferenciadas. Então, eu diria o seguinte: não tenha medo, conheça-se a si mesmo, né? Tenha uma atitude de priorizar aquilo que é prioridade na vida da gente, família também é prioridade. Carreira profissional não pode viver desatrelada a isso, a sua realidade doméstica, e verificar se esse é o momento de dar um passo, se esse é o momento de você investir num curso e fazer isso, quer dizer, não ficar parado. Se o ano é esse ano, é possível, faça agora, né? Invista agora. Professor Marco Túlio Zanini, obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco, conversando conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado a você, Milton, pelo convite. Muito obrigado. Professor Marco Túlio Zanini, que é professor, coordenador do mestrado executivo da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, conversou conosco no Mundo Corporativo. Até mais!